Então, irmãos, este capítulo 1 do livro de Salmos é um salmo muito interessante, é um salmo pequeno, e ele fala que aquele homem, aquela pessoa que teme a Deus, que não anda segundo os caminhos, o exemplo das pessoas que não temem a Deus, esse varão será abençoado, será feliz. Não anda segundo o conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores. O Salmo, ele compara, ele faz uma referência daquele varão que teme a Deus com aquele que não tem o temor de Deus. Então, o justo é aquele que teme a Deus, e o ímpio é aquele que não tem respeito, não tem fé em Deus. Não se trata de uma religiosidade, é um estilo de vida? Sim. É uma condição espiritual? Sim. Aquele homem que teme a Deus tem o seu prazer na lei do Senhor, e na lei de Deus, na palavra de Deus, medita de dia e de noite. E quando você medita nas coisas de Deus, na palavra de Deus, nos preceitos dele, quando você se relaciona com Deus num nível pessoal, e você está aberto para esse aprendizado com ele, o salmista aqui faz uma comparação com a árvore que está plantada junto a um ribeiro. Então, onde passa um ribeiro de água, onde passa um rio, um riacho, ao lado desse ribeiro, a árvore plantada ali, ela está sempre regada. Aquela terra é uma terra que passa água, não engole a água toda, mas ela é uma terra bem regada. Então, esta árvore plantada junto ao ribeiro de água, ela é uma árvore bem nutrida. Esta nutrição é esse relacionamento. A palavra de Deus, a pessoa de Deus. E isso, uma árvore bem nutrida, bem regada, ela vai dar bom fruto, ela vai dar fruto na estação própria, ela vai passar todas as variações das estações, primavera, verão, outono, inverno, e vai ter saúde. Aqui no verso 4 diz: não são assim os ímpios, ou seja, aquelas pessoas que não têm fé, aquelas pessoas que não têm o respeito, o temor a Deus, não se nutrem na palavra, são como a moinha que o vento espalha. A gente não tem muito contato com isso. O que é a moinha que o vento espalha? Quando a pessoa moía, descascava o trigo, sobrava aquela casca do trigo, o grão para um lado, e a moinha é aquela casca do trigo, é um tipo de uma palha que não servia para nada, e a moinha é muito levinha, o vento batia e essa moinha, falando que o ímpio não permanece, que o ímpio, o mal, não vai ficar para sempre, que o ímpio não vai subsistir no juízo.
que haverá o juízo de Deus sobre todos os homens, e o ímpio não terá lugar na congregação, na assembleia dos justos, na família de Deus, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Essa comparação, o justo e o ímpio, está clara na Bíblia toda. Na nossa cultura, não é muito politicamente correto você etiquetar as pessoas. A ideia de que, não, a gente tem que aceitar as pessoas como elas são. Acolher o diferente. Amar, independentemente da cor do cabelo, da cor da pele, da condição sociocultural. Isso é uma coisa boa. É uma mensagem de valorização do diferente. Mas ela tem um pano de fundo, esta ideia, ela tem um pano de fundo, que é: tudo é relativo. Não existe lá no fundo o certo e errado, o bem e o mal. Tudo é relativo. Depende do seu ponto de vista. Depende do ponto de vista do observador. Porque para você é uma coisa, para ela é outra, para ele é outra. Mas a palavra de Deus não trata o comportamento humano como algo relativo. A palavra de Deus não trata valores, princípios, como coisas relativizáveis. E a palavra de Deus diz o que é certo e o que é errado. E avisa o homem que haverá um juízo. Então, nós cristãos dos últimos dias, mergulhados nessa cultura do relativismo, precisamos aprender a estar abertos para o diferente, a acolher, a amar. E o nosso Senhor, que é o nosso modelo, Jesus Cristo, Filho de Deus, ele ensinou uma coisa gigantesca, um salto maravilhoso de qualidade, quando ele diz: eu vos dou um novo mandamento. O Velho Testamento dizia: ama o teu próximo como a ti mesmo. Mas eu digo: amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Então, quando Jesus ensina isso, ele está ensinando esse acolhimento. Ele está ensinando da gente aprender a lidar com o diferente respeitosamente, mas não relativizar tudo. O certo é certo, o errado é errado. Por exemplo, está em andamento na nossa cultura uma relativização tão grave, em que o humano, feito à imagem e semelhança de Deus, que é, na Bíblia, considerada a coroa da criação, o último dia do mover criador de Deus, ele fez o homem e a mulher à sua imagem e semelhança. E Deus deu autoridade para o homem para comandar a terra, dominar a terra, crescer, multiplicar, dominar os animais. Esse pano de fundo da relativização está de uma tal maneira que o homem
tem sido criticado, acusado de uma tal forma que ele tem perdido status na nossa cultura. É como se o ser humano passasse a ser considerado igual aos animais, ou pior do que os animais. Por quê? Porque o homem é mau, porque o homem destrói a natureza. Se o homem é igual aos animais, o aborto tudo bem. Não, temos que proteger o tamanduá bandeira. Sim, temos que proteger o tamanduá bandeira. Mas o bebezinho no ventre, não, aí é uma coisa. O bebezinho no ventre da mãe é uma coisa. Então, essa relativização em nome do amor, do acolhimento, da aceitação do diferente, rebaixa todos os valores, inverte os valores, desumaniza o ser humano. Então, não tem mais certo e errado. Tudo que você achar está valendo. Tudo que você pensar, tudo que você quiser. Até a própria lei. Se você faz uma coisa, transgride a lei, você tinha um motivo social, um motivo pessoal, econômico, qualquer, então está valendo. Tá não. Não está não. Porque a lei dos homens, ela pode falhar, o juízo dos homens pode falhar, mas o de Deus não falha. E para nós que cremos, ter essa noção de que existe o bem e o mal, de que existe o justo e o ímpio. Tem gente que é má, tem gente que faz ruindade mesmo. É importante você saber disso, para você não ser um alegre na vida, um ingênuo tocando a sua vida. E conforme a Bíblia ensina, o justo não é aquela pessoa perfeita. O justo não é aquela pessoa que não erra, que não é pecador. O cara é justo, ele é bom, ele é servo, ele é salvo, ele faz por onde? Não, o ensinamento da Bíblia diz que o justo é aquele que tem o temor de Deus. E porque é uma pessoa que tem o temor de Deus, observa os mandamentos de Deus, tem a fé em Deus. E o que Deus ensina é que todos os homens são pecadores. Dentre os pecadores tem os ímpios, e dentre os pecadores tem os justos. E os justos são aqueles que, mesmo sendo pecadores, creem em Deus, temem a Deus, creem em Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. No Evangelho de João, capítulo 3, Jesus diz assim, se referindo a ele mesmo, verso 16, ele diz, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No verso 18, Jesus diz, quem crê nele, em Jesus, o Filho de Deus, não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo
e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Jesus aqui está falando daquele que crê, daquele que não crê. Ele está falando de pessoas que amam a luz, que amam a verdade, porque querem o bem, querem praticar o bem. E daquelas pessoas que não amam a luz, que não vêm para a luz, que não aceitam o unigênito Filho de Deus, e não aceitam porque as suas obras são más, porque amaram mais as trevas do que a luz. Veja o que Jesus está falando aqui. Ele está falando de amar, de gostar. E eu quero enfatizar com vocês assim: amar envolve muitas coisas, uma experiência humana profunda, mas tentando resumir, simplificar, reduzindo ao máximo, amar é escolher. Quando você escolhe fazer o bem, você está amando, mesmo que a sua emoção não esteja envolvida. Quando você escolhe falar bem de uma pessoa, quando você escolhe respeitar, apoiar, ajudar, você está amando. O amor, conforme a Bíblia ensina, está mais ligado ao agir, mais ligado ao comportamento, às escolhas, do que às emoções. Quando uma pessoa casada se apaixona por outra, que não é o marido ou a esposa, ela diz: eu estou amando. Não, está pecando. E se ela escolhe alimentar isso, romper o casamento, romper aquela aliança, em nome desse amor, ela peca. Isso não é amor. Então, quando uma mãe, cuidando do seu filho, ele suja a fralda, suja tudo, vomita, e ela pega aquela criança, dá banho, lava, troca a fralda, limpa o banheiro, limpa tudo, troca o lençol, ela está no maior prazer ali? Claro que não. A mãe, com o tempo, atura o mau cheiro do cocô da criança, mas tem vezes que fica muito, mas ela ama, ela cuida da criança. Então pensa, amar é escolher, é ter compromisso, é ter uma atitude. Jesus fala aqui, porque os homens amaram mais as trevas do que a luz. Esses que amaram mais as trevas do que a luz são os ímpios. E a gente precisa pensar, existe essa situação real. Ah, mas pastor, e os problemas sociais? Não podem influenciar uma pessoa a fazer coisas más? Podem. Seriamente? Podem. Ah, pastor, e os problemas psicológicos?
pessoa foi humilhada, a pessoa foi marcada, foi perseguida, foi traumatizada. Isso não pode fazer ela ficar revoltada? Pode. Pode. E aí a pessoa sai por aí na vida batendo cabeça, recebeu o mal, faz o mal, multiplica tudo de ruim que ela recebeu, que ela aprendeu. Pode acontecer isso? Pode. Então essa pessoa é ímpia? Esta pessoa que teve problemas sociais, problemas circunstanciais, problemas psicológicos, passou por sofrimento, por abuso moral, ela vai escolher se vai continuar alimentando aquele mau caminho, aquele mau comportamento, se ela vai amar as trevas ou a luz. Ela vai escolher se vai aceitar o Filho de Deus ou não. Tem gente que escolhe lá no finzinho da vida, entra no céu raspando. Melhor assim do que ir para o inferno. Muito melhor é se ela escolhe bem antes. Andar na luz, amar a luz. Se ela se permite enxergar, porque o Espírito Santo, ele está na terra para iluminar, para convencer o homem do pecado, para ensinar a cada um. E veja, você que tem o temor a Deus, que crê em Jesus como seu Salvador, você é pecador. E todos nós temos um lado luz. Imagina, a palma da minha mão é a minha luz, o meu lado luz. E eu estou chamando de luz as qualidades, as virtudes, os talentos, o potencial, as coisas boas, bom comportamento, bons valores, as qualidades. Mas todo ser humano tem o outro lado da moeda. E o reverso da moeda é da nossa vida representa o quê? As sombras. Não é trevas, não é demônio, é humanidade. Tem fraqueza, tem limitação, tem dificuldade, tem pecado, tem erro, tem maldades, tem feiuras, tem misérias. Todo ser humano tem luz e sombra. E o que importa para nós é, nós vamos desenvolver a nossa vida na luz, vamos desenvolver virtudes e qualidades e competências que nos tornam mais parecidos com Jesus, vamos aprender com Ele, vamos na palavra de Deus buscar aprofundar nossas raízes na fonte das águas cristalinas da palavra de Deus, ou nós vamos seguir o modelo dos ímpios, o caminho dos ímpios, a roda dos escarnecedores. Então, esse potencial para ir para o lado do bem ou do mal, para amar a luz ou se enganar, se iludir, se enredar com as trevas, todo ser humano tem, o justo e o ímpio. O que você pode descobrir é assim: tudo que leva para o mal, para as trevas, o mau comportamento, a coisa fora da lei, tudo isso só dá problema, só dá BO, só dá prejuízo na sua vida. Começando na sua relação com Deus, depois passa pelos homens,
pela lei, pela sociedade, só dá ruim quando você escolhe coisa errada. E isso é uma tolice, é uma maluquice, é uma loucura. Às vezes a pessoa está revoltada com tudo e com todos e sai botando destilando esse veneno, botando para fora de qualquer jeito, atropelando os outros, que se dane. Ok, ela está escolhendo, vai ter consequências. Então, o que a gente precisa é que o Senhor ilumine você, para você pensar. Não é só porque eu sou crente, porque eu quero ser bonzinho. Essa é a melhor maneira de ser e viver. As coisas ruins até me atraem. Até tenho vontade de chutar o balde, de brigar, de ferir, de pagar o mal com o mal, dobrado. Eu tenho. Mas não é econômico. Eu não estou falando de dinheiro. Não é o certo. Não é sábio. Não é correto. Não traz para você o bem. Quando você promove o mal, quando você humilha o outro, quando você ferra o outro, quando você passa o outro para trás, quando você ganha dinheiro desonestamente, quando você engana as pessoas, isso traz coisa ruim para você. Esse dinheiro vem com a carga do mal, com a carga do mundo. As pessoas dizem, o dinheiro é imundo. Não, o dinheiro não é imundo, o ouro não é imundo. O ouro é da terra, Deus criou. O dinheiro, criação humana. Imundo é como você ganha ele, é o modo que você usa. Então, o Senhor quer que você plantar você junto aos ribeiros de águas. O Senhor quer nutrir a sua mente, o seu coração, com a verdade da palavra, com os valores absolutos da palavra. O certo é certo, o errado é errado, a mentira é pecado. Isso não muda. O pai da mentira é Satanás. Não tem relativização que dê conta de fazer a mentira se tornar uma coisa boa. Então, para nós, servos de Deus, o desafio não é só eu entender essa dinâmica do mundo, que existe o bem e o mal, o homem justo e o injusto, e todos os matizes de subtonalidades entre esses. Um justo é uma pessoa madura que andou com Deus, que anda com Deus, e tem um crente mais ou menos, tem um crente que está todo enroscado com as coisas ruins, e tem o ímpio mesmo, o cara é mau, ama o mal, escolhe o mal, prefere o mal. Eu olho para aquele lá e falei, eita, esse não quero nem perto. E veja que na sociedade tem o mal, esse ímpio, em todos os níveis. Tem o ímpio povão, tem o ímpio classe média, tem o ímpio nas esferas das elites. O cara é mau, mas ele está lá no topo da cadeia alimentar. Vai pagar. O juízo de Deus virá sobre todos os seres humanos.
juízo dos homens é falho, mas o de Deus... Então, é importante a gente distinguir, é importante a gente ter os valores da palavra de Deus e pensar, existe todos esses matizes aí. E a gente precisa pensar se vai seguir um lado ou outro, se vai investir mais, se vai se deixar levar mais por um lado ou por outro. Uma comparação muito simplista é a ideia de saúde física, alimentação, ganhar peso demais, seria a massa gorda, então, ou fazer exercício e ganhar massa magra, que seriam os músculos. Então, a gordura e a musculatura. Então, a saúde tem a ver com a massa magra. Não estou falando de excesso do cara tomar bomba para ficar forte, não. Estou falando de vida saudável, boa alimentação, atividade física, exercício. Pensa isso no plano físico. Isso pode ser uma representação do lado psicológico e espiritual. Quando você evita o caminho dos ímpios, os conselhos dos ímpios, a roda dos escarnecedores, um estilo de vida, você está evitando comidas ruins, evitando ganhar peso espiritual desnecessário. Quando você teme a Deus e medita nos mandamentos, pratica a palavra, é como se você estivesse se nutrindo bem, se alimentando bem, a árvore plantada junto aos ribeiros, vai dar certo. Então, para a gente encerrar, vale a pena ser fiel a Deus, amar a luz ao invés das trevas. E essas escolhas que nós fazemos, elas, lá no fundo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Cristo, é uma forma de você se amar sem cair no laço egoísta do amor próprio não saudável, porque nós somos egoístas. Às vezes eu quero o pecado é tão atraente, a preguiça. Provérbios fala, por exemplo, fala do homem preguiçoso, fala da pessoa com a língua grande. Fofoca, é tão legal, olha só essa novidade aqui. Provérbios fala de uma série de condutas e comportamentos errados que o ser humano pode fazer e aquilo não vai prestar para ele. E também fala de guardar a sua boca, de você evitar ficar falando mal dos outros. Fala da pessoa diligente que levanta e faz o seu trabalho, cuida da sua horta, teme a Deus, guarda os mandamentos de Deus. Então pensa que no fundo, no dia a dia, a gente escolhe uma coisa ou outra. Que Deus abençoe. A paz.